Quantos têm experimentado o socorro de Deus aqui, no meio da tribulação, da aflição? Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Dá um abraço no teu irmão, diga: Deus vai falar contigo hoje. Que bom que você veio aqui. Deus tem palavra para você essa noite. Ele te ama, Ele é escudo, Ele é torre forte, Ele é a fortaleza em quem nós depositamos a nossa fé. Pode sentar no seu lugar, meu irmão. Eu estava aqui cantando essa canção e lembrando do Salmo 3, quando a Bíblia nos diz: muitos são os nossos adversários, muitos são os que se levantam contra nós, mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o Senhor me faz andar de cabeça erguida. Como a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu deito, torno a levantar, porque o Senhor é comigo. Aleluia. Deus é a nossa fortaleza, o nosso escudo. E hoje eu estou muito feliz aqui porque eu vou falar sobre Jesus. E pregar a respeito de Jesus é um grande privilégio. Ele é o Senhor dos senhores, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha história. Quando eu tinha 15 anos de idade, numa vigília, uma reunião de jovens na madrugada, o Espírito Santo de Deus se revelou a mim, e foi naquela sala da casa de uma irmã aqui da igreja que eu ouvi pela primeira vez a voz de Jesus. Ele dizia assim para mim: meu filho, eu te amo, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu tenho planos para a sua vida, eu vou te usar. E eu caí de joelhos no chão chorando, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas aquele dia eu tive um encontro com Jesus. Quando eu saí daquela sala, a minha vida foi transformada. E é um prazer para mim pregar a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que mudou a minha vida. Quantos aqui já encontraram Jesus nesse lugar? Levante as mãos. É privilégio servir a Jesus, não é? Glória a Deus por isso. Antes de nós estudarmos a palavra de Deus, eu queria fazer uma declaração de fé junto contigo. Quero que você erga as suas duas mãos para o céu em sinal de rendição a Jesus Cristo. Eu quero que você repita essa oração junto comigo. Declare assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, neste lugar. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para mexer na minha história, para falar comigo, Senhor. Se revela a mim, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 20. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Quem achou, diga amém. Mateus é fácil, é o primeiro livro do Novo Testamento. Você encontra rápido. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, glória a Deus, todo mundo achou. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Meu irmão, traga a Bíblia para a igreja, a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ela é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra de Deus é viva, ela pode mudar a sua vida sim. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 12, versículo 20 diz assim: Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Mais uma vez, ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Algumas semanas atrás, eu estava orando a Deus, logo pela manhã, e pedi que o Senhor falasse comigo através de situações corriqueiras da vida. Que eu pudesse entender a mensagem de Jesus através do que acontecia no meu dia a dia. E eu fui levar meu carro para consertar. Eu ando meio barbeiro, estou batendo o carro, tudo que é canto, estava todo amassado. E eu fui levar o carro na funilaria. E chegando naquele lugar, eu fiquei por alguns instantes prestando atenção no trabalho do funileiro. Ele tirava as peças do carro, usava um martelo para as aparar, as consertar. Depois ele lixava, depois ele pintava de novo, depois ele polia, e ele ia montando o carro todo de novo. E eu saí do mecânico, da funilaria, e voltei para casa.
E quando cheguei em casa, abri a Bíblia e caiu nesse versículo. Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. E quando eu li esse versículo, o Espírito Santo de Deus falou para mim: eu sou aquele que conserta vidas quebradas. E essa noite eu vim aqui apresentar a você Jesus Cristo, aquele que conserta vidas quebradas, aquele que conserta o que aparentemente não tem conserto. E a Bíblia usa aqui duas imagens muito fortes para falar de coisas que não tem conserto. A primeira é a cana quebrada. A cana quebrada não serve para nada, nem para reter água, nem como vara de medir. A segunda é o pavio que fumega. Naquela época, eles pegavam um chumaço de linho, mergulhavam no óleo e acendiam a lamparina. E depois que o combustível parava de queimar, tinha acabado, só sobrava aquele pavio fumegante, que só servia para fazer fumaça e trazer mau cheiro, não servia para nada. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega. Jesus é aquele que conserta o que não tem conserto. Talvez você chegou aqui dizendo: meu irmão, não tem jeito para a minha vida. Tem áreas na minha história que não tem jeito. Já tentei mudar e não adianta. Talvez você chegou aqui como um jovem entrou na minha sala dizendo: pastor, desiste de mim. Eu não tenho jeito. Para de gastar vela boa com defunto ruim. O senhor vai se frustrar comigo. Mas, meu irmão, eu não posso desistir de ninguém, porque Jesus é aquele que conserta vidas quebradas. E eu confio no poder de Jesus. E eu vim te convidar essa noite a entrar na funilaria do céu, a deixar Deus fazer reparos na sua vida, e você experimentar essa noite, eu creio, restauração de Deus na tua história. Diga para o teu irmão: entra na funilaria do céu. Só não engasga que nem eu, né? Entra na funilaria do céu. Jesus é aquele que restaura, conserta vidas quebradas. E no ministério onde eu sirvo aqui na igreja, eu tenho visto pessoas se deparando com aquele que conserta vidas quebradas. A nossa líder do ministério de oração nos adolescentes é uma irmã que um dia estava no sofá de sua casa, moribunda, havia tomado todos os compromissos que tinha em casa, porque ela estava desistindo de viver. Ela foi parar no hospital em coma, e quando saiu dali, uma amiga a levou numa reunião da DONEP. E ali ela ouviu alguém falando sobre Jesus, aquele que conserta vidas quebradas. E ela se identificou com aquela história, e naquele dia entregou a sua vida a Jesus Cristo. Quando ela entra no carro para voltar para casa, ela dizendo para mim: pastor, eu abri a janela do carro, e o vento começou a bater no meu rosto. Eu senti ali a presença do Espírito Santo, e pela primeira vez, depois de muito tempo, eu senti vontade de viver. Essa noite eu quero te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Essa também foi a história de alguém que chegou lá no ministério um dia, um jovem que era traficante e estava a perigo de morte. E um dia ele fez uma oração desesperada a Deus: Deus, me salva, eu preciso de ajuda. E naquela noite ele teve um sonho com uma igreja branca. E ele estava passando aqui na rua no dia seguinte, na frente da igreja, era um sábado à noite, e ele viu o ginásio branco. Ele falou: eu vou entrar nesse lugar, é o lugar do meu sonho. Ele chegou aqui, subiu na galeria, se escondeu lá, para ninguém o ver. E aquele dia, na mensagem, ele entregou a vida a Jesus Cristo. Aquele jovem foi me procurar: pastor, já fazem alguns meses que eu cheguei aqui nesse culto, eu não uso mais drogas, eu não vendo mais drogas para ninguém, Jesus está mudando a minha vida. Essa noite eu vim te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Essa é a história do entregador de pizzas, que chegou um dia lá no culto dos adolescentes. Eu estava pregando aos adolescentes como é que eles podiam falar de Jesus para as pessoas. E eu peguei um telefone e liguei para uma pizzaria aqui de Curitiba e pedi uma pizza no meio do culto. E eu combinei com os adolescentes. Eu falei: olha, quando o entregador de pizza chegar, vocês vão fazer uma festa aqui. Ele tem que ser bem recebido. E ele então chegou com a pizza. Quando ele começou a entrar no salão de culto, a galera começou a aplaudir, a pular, a fazer festa. E ele chegou lá na frente. Eu falei: sabe por que a gente está fazendo festa? Ele falou: não,
Estava todo tímido, envergonhado, né? Falei, porque hoje eu vou apresentar Jesus para você. E eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, apresentar o plano de salvação naquele lugar. E aí oramos por ele. E depois que eu terminei de orar por aquele homem, fiz apelo para quem queria aceitar Jesus. Eu falei para ele assim, hoje você vai ganhar a maior gorjeta da sua vida. Ele ficou me olhando. Dá essa capa aí da pizza. Pus no púlpito. Falei, agora os adolescentes, a gente vai abençoar a vida aqui do entregador de pizzas. Você vai trazer a tua oferta aqui para a gente abençoar a vida deles. Foi um movimento tremendo nos adolescentes. Eles foram trazendo lá 2, 5 reais, iam enchendo a capa da pizza e iam abraçando aquele homem. E ele estava sentadinho assim no canto, e eles passavam, abraçavam ele, Deus te abençoe, Jesus te ama, Deus te abençoe. Centenas de adolescentes abraçando aquele homem. E quando terminou aquele momento, ele já estava chorando. E eu peguei a capa da pizza cheia de dinheiro, e fui entregar para ele. E ele chorando dizia para mim, pastor, eu mereço. Eu falei, meu irmão, aqui ninguém merece nada, é tudo pela graça de Deus. Aquele jovem voltou para a pizzaria chorando. No outro dia me liga o dono da pizzaria. Pastor, o que você fez, esse jovem nunca mais vai esquecer. Ele chegou aqui chorando na pizzaria. Ele estava precisando do dinheiro, foi uma resposta de Deus na vida dele. Essa noite eu vim te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Aleluia! Foi assim também a história de um jovem que chegou no final de um culto no sábado. Ele veio me abraçar, eu não conhecia. Ele falou, pastor, você lembra de mim? Eu falei, não. Um dia vocês saíram para evangelizar de madrugada, aqui na cidade. Eu era um travesti que estava me prostituindo ali. E uma jovem aqui da igreja, ela veio e me disse que Jesus me amava. E vocês foram embora, mas aquela palavra não saía da minha cabeça. E aí eu fui procurar essa igreja. Eu tinha vergonha de entrar no culto, porque eu estava todo travestido. E então eu vinha com um amigo, parava de carro no estacionamento e ficava ouvindo as palavras. Faz 1 ano que eu escuto as mensagens dos cultos. Pastor, Jesus mudou a minha vida. Eu fui procurar um médico. Eu fiz cirurgias para reparar meu corpo. Hoje eu sou um servo de Jesus. Essa noite eu vim te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Eu não sei a tua história, eu não sei quem é você, mas eu sei que Jesus é aquele que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega. Ele pode sim consertar a tua vida em nome de Jesus. Mas pastor, como é que isso acontece? Eu queria continuar lendo esse texto e procurar identificar alguns papéis que Jesus quer desempenhar na nossa vida para que haja conserto, restauração, mudança em nome de Jesus. O versículo 18, o texto que nós lemos diz assim: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. O primeiro papel que Jesus precisa desempenhar na minha e na sua vida para que sejamos restaurados, consertados por Deus, é o papel do servo. O servo que toma as nossas dores. E quando nós lemos o livro de Mateus, e para entendermos esse texto, precisamos entender esse livro, nós vamos encontrar o chamado Evangelho do Rei. Mateus é conhecido assim. Ele foi escrito para os judeus para comprovar que Jesus era o Messias. E por isso no livro de Mateus, a palavra cumprir aparece dezenas de vezes. Existem mais de 129 citações do Antigo Testamento no livro de Mateus. E uma das citações é esse texto que nós estamos lendo. Essa é uma citação de Isaías, capítulo 42. E faz parte dos chamados Cânticos dos Servos no livro de Isaías. Você abrir em Isaías 42, 49, 50, 53, você vai encontrar os Cânticos dos Servos. O mais conhecido deles é o 53, eu acho que você já ouviu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido,
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim, Jesus não abriu a boca. Esse texto nos apresenta Jesus, o servo que toma as nossas dores. E uma imagem muito forte nesses textos que falam do servo é a imagem do cordeiro. Essa era uma imagem muito forte dentro do contexto de Israel. Quando, em determinadas épocas do ano, o pai pegava o filhinho pequeno e levava ele até o templo e pegava a ovelhinha e falava assim: meu filho, está vendo essa ovelhinha? Põe a mão na cabeça dela assim. E aí o sacerdote cortava o pescoço da ovelhinha, e aquele sangue era derramado sobre o altar. E aí o pai falava assim: está vendo essa ovelhinha, filho? Porque você desobedeceu a mãe, porque você respondeu ao pai, ela está morrendo agora, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia, quando nos apresenta Jesus, vai nos apresentar o Novo Testamento como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades. E muitos de nós, apesar de crescermos na igreja, não aprendemos ainda a deixar Jesus ser o cordeiro que leva as nossas dores. A gente cresce e não aprende a lidar com o fracasso. A gente cresce e não aprende a lidar com as culpas. A gente cresce e não aprende a lidar com as expectativas frustradas dos outros. E por isso a gente sofre. Você quer ter sua vida consertada, arrumada por Deus? Você precisa deixar Jesus ser o servo que leva as suas dores. Eu, durante muito tempo, apesar de ser crente no Senhor Jesus, tinha algumas feridas que eu carregava. Quando eu tinha, acho que meus 8 anos de idade, eu fazia parte de uma escola aqui de música na cidade chamada Belas Artes. E na Belas Artes, quando você faz musicalização infantil, chega um determinado momento que eles põem um monte de som lá, você tem que escolher qual instrumento que você gosta. E eu gostei do som do violino. Estou vendo vocês aqui, eu já toquei violino, gente, por incrível que pareça. E eu gostei do som do violino e decidi que ia estudar violino. Tinha 8 anos. E aí, os meus pais foram fazer uma viagem para São Paulo e me levaram para conhecer o meu bisavô. Meu bisavô era violinista profissional. Eu nunca tinha visto ele. Quando eu vi, falei que queria tocar violino, ele ficou maravilhado. Estava lá, primeira vez na casa do vô, ele foi lá, pegou o violino dele, começou a tocar para mim. Ele tocava muito, eu fiquei ali babando. Ele já estava bem velhinho, o vovô, e na hora de ir embora, o Bisa chamou eu, falou: filho, tem um presente para você. Ele me deu o violino dele. Pode imaginar? Meu pai ficou olhando o violino do Bisa. Eu voltei feliz para casa. Só que como a maioria das crianças, você começa a tocar um instrumento, né? E assim, quem está aprendendo violino é um desastre. As pessoas que estão em casa, né? Se tem algum aprendiz de violino que você arranha as cordas, Jesus amado. E eu comecei a arranhar as cordas, não me dei bem com o instrumento. E aí eu queria abandonar o instrumento. E um dia eu fui falar para minha mãe: mãe, acho que não nasci para o violino, não está dando certo. Meu filho é o violino do Bisa. Tem que continuar tocando. Quando eu ia para São Paulo, pior, eu esqueci de contar um detalhe. O vô me deu o violino, passou alguns meses e ele faleceu. Eu fiquei com o violino do Bisa. Quando eu voltava para São Paulo, eles não me perguntavam nem como é que eu estava. Como é que está no violino, meu filho? Está indo bem? Está estudando? Está com o violino do Bisa. E meus irmãos, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu não aguentava mais tocar violino. E eu só consegui sair da escola de música e parar de tocar violino porque deu um problema na escola.
Deu greve lá, os professores pararam de dar aula, minha mãe ficou brava e daí pronto. Mas o que aconteceu no meu coração? Durante muito tempo, por causa dessa história, eu não sabia lidar com as expectativas frustradas das pessoas. Tinha dificuldade para dizer não. Isso me fazia sofrer demais. Eu marcava 10 compromissos no mesmo dia, porque eu não queria decepcionar ninguém. Eu já tinha decepcionado no violino. E olha só, demorou muito tempo para eu entender isso no meu coração. E um dia, numa conversa com um amigo, Deus usou a vida dele. E a gente começou a falar do passado. E falou, cara, por que você tem essas dificuldades? E a gente foi tratar isso na minha vida. E aí começou a aparecer essas histórias que eu nem lembrava mais. Hoje o violino está lá em casa. Ainda está guardado o violino do Bis. Mas graças a Deus eu já entreguei o meu violino para Jesus. Porque Ele é o servo que leva as minhas dores. Eu não sei qual é a tua história. Mas muitos de nós não sabem lidar com expectativas frustradas, com a culpa. E está carregando fardos pesados que vêm do passado. Por situações que aconteceram. Eu quero te dizer essa noite, Jesus, aquele que conserta vidas quebradas, Ele quer ser o servo que leva as tuas dores. Ele quer tratar a tua vida. Ele quer cuidar de você. Eu vejo muita gente que vem nos apelos, confessando pecados para Jesus. E na outra semana vem de novo e parece que a vida não muda. Está sempre no mesmo, patinando. Quero te desafiar, meu irmão. Você precisa de ajuda de pessoas. Você não faz parte de uma célula, você precisa entrar num grupo. Você precisa conversar com alguém. Você precisa confessar o que está no teu coração, abrir a tua vida. E quando a gente faz isso, a gente experimenta esse prazer que é ser discipulado, cuidado, ministrado por alguém. Jesus começa a curar as nossas vidas. Eu dou graças a Deus porque no ministério, ali dos jovens, toda quarta-feira de manhã, eu reúno a liderança e nós fazemos grupos meninos e meninas e compartilhamos, confessamos pecado. E é uma bênção, irmão. Eles me ajudam a ser um crente melhor. Eu falo do que eu fiz de errado naquela semana. Eu falo dos meus maus hábitos, né, as lutas que eu estou tendo, e um puxa a orelha do outro. Eu quero parar de tomar de Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola demais. Né? Eu vou dormir muito tarde, os caras pegam no meu pé e eu estou crescendo. E se você não faz parte dessa comunidade, da graça de Deus, onde a gente experimenta esse abrir do coração, se compartilhar da vida, você está perdendo de experimentar a bênção que é deixar Jesus carregar as nossas dores e usar a vida dos nossos irmãos. Jesus quer ser o servo que carrega as tuas dores. Segundo, papel que Jesus quer desempenhar na minha e na sua vida. Versículo 18 ainda vai dizer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Segundo papel que Jesus quer desempenhar é o papel do mestre, que nos ensina a justiça de Deus. Jesus é o mestre dos mestres. E ele vai nos revelar um novo senso de justiça, um novo senso de valores. E eu fico impressionado, eu gosto muito das citações de Martin Luther King. Algumas eu até coleciono lá. Tem uma que eu gosto muito que ele vai dizer, se o mundo acabasse amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore. Nunca é tarde para fazer o bem. Na época da segregação racial, ele disse algo mais ou menos assim, não se deve matar a sede da liberdade no cálice da violência. Eu acho sábio as palavras de Martin Luther King. Mas quando eu leio a Bíblia, e eu vejo os ensinamentos de Jesus, o que ele deixou para nós, eu fico fascinado. Jesus vai dizer que tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Jesus vai dizer, se alguém lhe ferir a face, lhe dê a outra face. Se alguém lhe tomar a capa, lhe entregue também a túnica. Se o teu inimigo tiver fome, lhe dá de comer. Se tiver sede, lhe dá de beber. Fazendo isso, montará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal do bem. Jesus é o mestre dos mestres. Quem é esse homem que ensina valores como esse? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus é o Filho de Deus. E ele precisa ser o mestre que te ensina a justiça do céu. Eu tenho um amigo que ele era hippie antes de se converter. Ele acreditava na paz e no amor.
E ele dizia que não era desse mundo. E um dia ele estava usando drogas na praia e a polícia o prendeu. E ele estava na cadeia e o ministério dos Gideões passou entregando os Novos Testamentos. E ele recebeu um Novo Testamento na cadeia. E ele dizendo para mim, naquela época eu só usava a Bíblia para enrolar baseado. A folha é fininha e só para isso. Mas eu estava naquela situação tão complicada, que eu falei, Deus, fala comigo. Abri a Bíblia. E caiu em João e dizia assim, vós não sois desse mundo. Quando ele leu aqui, falou, essa palavra é para mim. E ele começou a ler. E Jesus falava da paz e do amor de um jeito que ele nunca tinha visto antes. E dentro da cadeia, aquele irmão se encontrou com o mestre dos mestres. Jesus, aquele que conserta vidas quebradas. Hoje ele é um pastor, um missionário. Na festa do chocolate ele vai estar pregando aqui. Você pode vir participar que você vai ver o testemunho dele. Jesus é o mestre dos mestres. Ele quer nos ensinar um novo sentido, nos dar um novo sentido de vida. Ele quer nos ensinar valores que não são desse mundo. Esse mundo não compreende. Mas não só isso. A Bíblia diz que Jesus tem poder para imprimir esses valores do céu no nosso coração. Jeremias 31, 33 vai dizer, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, tem poder, não só de nos convencer e nos mostrar o que é certo e errado, mas Ele tem poder para imprimir esses valores no nosso coração. É por isso que a gente é transformado. Quando eu era criança, eu estava um dia na escola, e criança, tudo que falam para ela, ela repete. Por isso que levar, às vezes, criança muito pequena em partida de futebol é complicado. Ela volta falando tudo que não deve. Eu tinha aprendido umas palavras novas, estava ouvindo os meninos no colégio falando um monte de bobeira, de palavrão, e eu aprendi. E um dia eu briguei com um menino, e naquele ímpeto assim, na raiva, eu peguei e falei pi para ele, né? Só que eu não sabia o que aquela palavra significava. E eu voltei para a sala de aula, e eu fiquei incomodado a tarde toda. A tarde toda. E eu lembro quando a minha mãe foi buscar na sala, no final da aula, eu entrei no carro, e eu falei, mãe, preciso te contar uma coisa. Ela, o que foi? Imagina a minha mãe, né? Mãe, eu briguei com o menino e falei pi para ele. Ela, meu filho! Você sabe o que essa palavra significa? Eu falei, não, mãe. Daí ela me explicou. Quando ela me explicou, eu falei, mãe, eu falei isso para o menino. Eu falei, mas mãe, eu fiquei a tarde toda incomodado, algo me incomodava, dizendo que eu tinha feito algo errado. Eu era pequeno, eu nunca me esqueci disso. A mãe falou para mim, filho, isso daí é o Espírito Santo de Deus que está no teu coração. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, se Jesus for o mestre na sua vida, Ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Ele vai te mostrar os valores dos céus. E Ele tem poder para colocar o Espírito Santo de Deus dentro da gente. E Jesus fala sobre tudo. Lembro quando a Sil se converteu, ela estava naquela fase ainda, né? Na dúvida do que é certo e errado, e as amigas convidando ela para ir para as festas, para um barzinho. E ela, será que isso é certo? Ela perguntou, Deus, fala comigo. Eu devo andar com esse povo, eu devo ir nesses lugares. Você abriu a Bíblia e estava escrito lá, não ande com gente dessa laia. Deus fala sobre tudo. Talvez você chegou aqui com dúvida sobre algo. Se o teu procedimento está sendo correto, se você está fazendo direito ou não. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Entre na presença de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus te mostre. Ele vai te incomodar se você estiver fazendo errado. Eu cansei de tentar explicar para o jovem o que é certo e errado. Eu falo, irmão, ora, vamos orar pelo assunto. E Deus revela. Você quer ter sua vida transformada, consertada? Jesus precisa ser o mestre que imprime os valores do céu no teu coração.
E aí você vai agir de um jeito que não é do teu próprio jeito, porque é o Espírito Santo de Deus falando contigo. São valores que vêm do céu. Terceiro, papel que Jesus quer desempenhar na nossa vida. Versículo 19. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. A imagem aqui é de um líder, de um revolucionário. Mas esse líder que a Bíblia nos apresenta na pessoa de Jesus, é um líder que fala sem usar palavras. Ele ensina através do testemunho prático. Ensina fazendo, caminhando, mostrando. E a Bíblia vai nos ensinar que para sermos consertados por Deus, Jesus precisa ser na nossa vida o líder que nos inspira. A gente precisa querer caminhar como ele andou. Precisa seguir os passos. Precisa cada vez mais buscar a Deus na pessoa de Cristo. Em João capítulo 15, versículo 4 e 5, a Bíblia vai dizer: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente está querendo mudar de vida sem a presença de Jesus. A gente está querendo mudar os nossos maus hábitos sem permanecer em Cristo, sem andar como ele andou, sem viver na presença de Jesus. Meu irmão, você vai se frustrar. Se Jesus não for o líder que te inspira, aquele que você segue, você vai se frustrar. Eu quero explicar como é que funciona a caminhada da fé para muitos de nós. Paulinho, vem cá, você está aqui na frente. Não fica com medo, não. Não vou carregar, não vou fazer nada. Eu sou eu e o Paulinho é Jesus. Responsabilidade, hein? Olha como é que funciona a nossa vida. Paulinho, vem me seguindo. Muitas vezes a gente quer andar como cristãos e Jesus anda atrás da gente. Eu não permaneço em Cristo. Eu vou tomando as minhas decisões. Jesus fala para mim, vira para a direita, mas eu vou reto. Eu não estou escutando. Jesus fala para mim, converse com aquele irmão, eu vou falar com outro. E aí, Jesus está o tempo inteiro atrás de nós, tentando nos convencer do que é certo e errado. Você está lá, e Deus está falando, não é esse relacionamento que eu tenho para você, e você está indo lá na direção, você não quer saber. Não é esse trabalho, você não escuta. Jesus não é o líder que te inspira, você não permanece nele. E aí, quando a gente entende que Jesus precisa ser o líder que nos inspira, ele não anda mais atrás da gente, ele anda na frente. É onde Jesus vai, eu vou. Se Jesus está correndo, eu estou correndo com ele. Jesus está correndo devagar, mas vamos embora. Se Jesus pula, eu pulo também, vai lá. Opa, agora foi bom. Sabe por quê? Aonde Jesus vai, eu sigo, ele é o meu líder, ele é quem me inspira. Uma salva de palmas para Jesus aqui. Meu irmão, você precisa acordar em Cristo. Você precisa sair com os teus amigos em Cristo. Você precisa trabalhar em Cristo. Você precisa se relacionar em casa em Cristo. Quando Cristo, permanecemos nele, ele é o líder que nos inspira. Meus irmãos, as pessoas são impactadas pelo poder de Deus. Há conserto, há restauração. Mas nós nos chamamos cristãos, mas não seguimos a Jesus. Ele não é o líder que nos inspira. A gente não permanece nele. A gente vai fazendo as coisas do nosso jeito. Eu tive o privilégio de participar, no mês passado, até cansei aqui, de um congresso, uma consulta na Malásia, com líderes de jovens de diversas partes do mundo. E eu achei tremendo. O pastor Elias Dantas está aí, até ele que me convidou para esse projeto. E eu achei tremendo o testemunho de jovens do Egito. O Egito está passando por um processo de revolução, depois de 30 anos de um governo déspota, um governo que não dá liberdade para as pessoas. Ele está vivendo um tempo de revolução muito grande. E um dos meninos que estava ali naquele congresso é um dos líderes da revolução no Egito.
E ele estava dando testemunho, e a crise dele era: como que eu posso fazer revolução, estar no meio desse caos e mostrar Jesus? Como é que eu faço isso? E eu achei tremendo. A gente estava conversando, a resposta que ele me deu. E ele falando: no meio da revolução, Deus nos mostrou e nos deu uma ideia. Nós resolvemos fazer da igreja um hospital. E durante os dias dos confrontos, nós atendíamos todo mundo. Atendíamos os muçulmanos, os cristãos, o pessoal do governo, todo mundo. E o governo veio várias vezes tentar fechar a igreja, e nós abríamos de novo, e abríamos de novo, e abríamos de novo. E um dos dias saiu no jornal, na capa do jornal principal do Egito, o nome da igreja: o Egito que todos nós queremos ser. É possível fazer até revolução mostrando Jesus. É possível, irmão. Jesus precisa ser o líder que nos inspira. Jesus precisa ser o líder que nos inspira a ponto de fazer aquilo que não podemos fazer. A Bíblia vai nos dizer, em João capítulo 15, versículos 7 e 8: quando permanecemos em Cristo, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Pedir o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E eles estavam dizendo para mim lá: Michel, lá no Egito a gente não pode falar de Jesus como vocês falam. Não pode entregar folheto, não pode ter programa de rádio, não pode ter programa de televisão. Se alguém se converte no Egito, porque alguém é acusado de pregar a palavra, ele é preso. Não pode. Mas sabe o que a gente faz? Quando a gente permanece em Cristo, a gente ora, a gente clama, e Deus faz o que a gente não pode fazer. E ele contando para mim: os jovens se convertem no Egito porque Jesus está aparecendo para eles. Ele me contou uma história que eu não acreditei. Quer dizer, acreditei, né? É só expressão. A gente fala umas coisas às vezes, né? Tudo errado. Ele falando para mim: olha, tinha um casal que chegou na igreja, Jesus apareceu para o rapaz 7 vezes em sonho. 7 vezes. Na 7ª vez ele não aguentou mais. Falou: tá bom, eu me rendo a Jesus Cristo. Só que daí ele foi contar de Jesus para sua esposa. E a esposa falou: olha, Jesus apareceu para você, para mim não, eu vou continuar muçulmano. E ele começou a orar pela esposa. E Jesus apareceu 3 vezes para a esposa. E ele falando: agora esse casal está lá na igreja. Sabe quem pregou Jesus para eles? Jesus. A gente só orou, clamou. Meu irmão, quando a gente está em Cristo, tem uma vida de oração, de busca de Deus, anda como Ele andou, Deus faz milagres no nosso meio. E sabe como é o sonho para essa igreja? A gente começar a ouvir histórias de milagres que Deus está fazendo no meio do povo, cada vez mais. Porque quando nós permanecemos em Cristo, Ele é o líder que nos inspira, vidas são consertadas, a nossa, a vida de outros. E Deus quer fazer isso aqui. Ele quer usar você. Tem gente que está aqui há mais de 20, 30 anos. E meu irmão, você nunca discipulou ninguém. Você nunca cuidou de ninguém. Você nunca ganhou de ninguém para Jesus. Tem algo errado na sua vida. Se Jesus é o líder que te inspira, tem algo errado. Ele mandou a gente fazer discípulos. E eu fico chateado às vezes porque a gente herdou uma filosofia de um evangelho consumista. Eu chego na igreja, eu tenho minha carteirinha de membro, eu venho, eu recebo, eu vou lá para ver. A palavra hoje não foi muito legal. Foi aquele menino maluco lá que pregou de novo. O louvor, foi mais ou menos, os caras estavam desafinando. Se não tem vaga no estacionamento, eu dou mó... Ixi, quantas vezes já orei com os irmãos do estacionamento aqui? Falando: pastor, tem gente tão mal educada nesse lugar. Não tem vaga para você, mas eu sou dizimista nessa igreja há 300 mil anos. E a gente vem toda semana aqui, se alimenta e vai embora. Se alimenta e vai embora. Tem alguma coisa errada, irmãos. Jesus chamou eu e você para fazermos discípulos. Ele nos ensinou a ser discípulos dele e fazer discípulos. Você não faz discípulos, você não cuida de ninguém.
você não investe vida na vida, você não caminha com ninguém, tem algo errado. Eu quero desafiar todo mundo que está aqui. Eu creio que um grande avivamento vai acontecer nessa igreja, quando cada um que está aqui começar a discipular alguém. Nós temos uma lista aqui na igreja de mais de 3.000 pessoas pedindo discipulado, e não tem gente para discipular. Tem alguma coisa errada. Jesus precisa ser o líder que nos inspira. Estava conversando com um jovem da Filipinas, ele dizendo, a igreja dele tem 25 mil membros. Falei, mas como é que vocês conseguem cuidar de uma igreja desse tamanho? A gente lá com 6,5, já estou quase morrendo. Ele falou, pastor, eu cuido de 15 pessoas. Mas eu ensinei os jovens que eu cuido a fazerem discípulos. E eles fizeram discípulos. E aí eles ensinaram os discípulos deles a fazerem discípulos. E aí dos 15 virou 100 e pouco, dos 100 e pouco virou 1.000 e pouco. Quando chegou na 4ª geração, agora a gente já tem mais de 20 mil membros na igreja. E eu continuo cuidando, sabe de quantos? 15 pessoas. Eu falei, glória a Deus. Cuida de alguém, irmão. Jesus é o líder que te inspira. Investe na vida. Anda com alguém. Caminha com alguém. Quantos aqui já tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo? Levante as mãos. Deus te chamou para fazer discípulos de Cristo. Ele precisa ser o líder que nos inspira. E quando nós fazemos isso, Jesus conserta vidas quebradas. Mas não termina aí. Quarto papel que Jesus quer desempenhar na nossa vida. Versículo 20. Ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega, até que leve a vitória à justiça. Quarto papel que Jesus quer desempenhar na minha e na sua vida. Ele quer ser o mensageiro que proclama a nossa condição de vitória. Aleluia. Diga para o teu irmão, Jesus é o mensageiro que proclama a tua vitória. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, tem um texto que sempre me chamou a atenção. E nesse congresso que eu estava, o pastor Elias Dantas estava ministrando, e ele deu uma explicação muito interessante. Quando Jesus vai pregar no inferno. Eu sempre li esse texto e falava, o que Jesus foi pregar no inferno? Pregar para os espíritos em prisão. E o pastor estava ministrando lá e ele ensinou que essa palavra pregar, ali significa querigma. E querigma é a palavra que era usada quando o povo voltava da guerra, no Império Romano, e havia então a proclamação da vitória, o mensageiro da vitória. E eles faziam festa. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? É que Jesus foi até o inferno proclamar a minha e a sua condição de vitória. Você pode imaginar essa cena? Jesus entrando no inferno, eu fico imaginando os demônios correndo para tudo que é lado. O que ele está fazendo aqui? O que ele veio fazer aqui? Jesus vai até Satanás, tira das suas mãos a chave da morte e da vida. Sabe o que Jesus foi fazer no inferno? Ele foi proclamar diante de Satanás os seus demônios, que em Cristo, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, meu irmão, você é humilde. Em Cristo você é manso. Em Cristo você termina o que você começa. Em Cristo você é nova criatura. Em Cristo você pode todas as coisas. Jesus foi declarar isso para Satanás. Só que nós muitas vezes vivemos dentro da igreja e não sabemos quem nós somos em Jesus. E por isso a gente sofre. Eu lembro de uma jovem que eu atendi dentro do carro, a gente estava levando ela para casa. E ela tinha um histórico de vida muito pesado. Eu falei para ela marcar um horário comigo para a gente conversar. Ela falou, pastor, esses dias eu falei isso para minha mãe, ela falou, eu vou lá junto com você para dizer para o teu pastor quem você é. Menina que tinha sido adotada, abandonada pelos pais. Quando tinha briga em casa, a mãe acusava que ela era igual a mãe que tinha abandonado. Eu falei, traga a mãe mesmo que eu vou falar quem é você para ela em Jesus Cristo. Traga ela. Aí eu perguntei para aquela moça, você sabe quem você é em Jesus? Ela disse, não, pastor.
Abre em Salmo 127 aí. A Bíblia diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento, seu galardão, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Olha a tua Bíblia aqui. Escrevi o nome dela: presente de Deus. Sabe quem você é em Jesus Cristo? Ela disse: não, pastor. Salmo 139. A Bíblia diz que quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, Ele o criou, fez planos para a sua vida, tem os seus dias escritos num livro. Deus sonhou com você, você é milagre de Deus. Na tua Bíblia aqui, escreveu o nome dela: milagre de Deus. Sabe quem você é em Jesus? Ela disse: não. Abre em Efésios. Efésios capítulo 1 diz que antes de você nascer, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você é escolhida de Deus. Sabe quem você é, querida? Em Jesus Cristo. Ela disse: não. Abre em João capítulo 1. Lá estava escrito: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem você é em Jesus? Ela disse: eu sou filha de Deus. Peguei a Bíblia, entreguei na mão dela. E falei assim: repita comigo. Essa é a palavra de Deus. Ela dizia: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. De repente essa menina estava lá no fundo do meu carro, com a Bíblia na mão, e ela gritava: eu sou filha de Deus. Ela pegava a Bíblia assim, chorando. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Essa menina foi transformada pelo poder de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ela entendeu que Jesus, Ele venceu a morte. A Bíblia diz: aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, destruiu o seu aguilhão, que é o pecado. Ela entendeu que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Jesus foi até o inferno para declarar que eu e você, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nele podemos todas as coisas, nele somos mais do que vencedores. Quando alguém disser para você que você não vale nada, que você não pode, que você não vai conseguir, diga: eu sou filho de Deus. Você pode mudar sim. Você pode mudar sim. Jesus é o mensageiro da minha vitória. Toda vez que eu venho pregar, eu escuto uma vozinha assim, né? E me acusando de um monte de coisa. Você não sabe, irmão, eu sou pecador. E toda vez que eu estou ali, o inimigo começa. Mas eu começo a recitar a palavra de Deus. E quando eu subo aqui, eu gosto de recitar o que Davi disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu sei que essa noite vai ter milagre e restauração de Deus aqui, porque Jesus está nesse lugar. E a sua vida pode ser transformada como a minha. E eu prego esse evangelho com paixão, porque Jesus é o servo que levou as minhas dores. Jesus é o líder que me inspira. Jesus é o mensageiro da minha vitória. Jesus é o mestre que me ensina novos valores do céu. Mas Jesus é a esperança. E esse texto termina assim no versículo 21. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Se você quer ter um encontro com aquele que restaura vidas quebradas, Jesus precisa ser a esperança do teu chamado. Eu não sei para que você vive, mas a Bíblia vai dizer que nesse mundo a gente vai sofrer aflições. A Bíblia também vai dizer que se nós somos herdeiros de Cristo, das suas promessas, nós também somos co-herdeiros dos seus sofrimentos. A gente vai sofrer nesse mundo. E talvez você esteja sofrendo por diversas situações na sua vida. Mas se a sua esperança for Jesus Cristo, um dia, meu irmão, você vai ver o céu se abrindo. E a Bíblia nos diz, em Romanos 5:2, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe do que eu posso me orgulhar? É das promessas de Jesus. Um dia os céus vão se abrir, Ele vai voltar em glória. E a Bíblia diz que tudo será tocado pela glória de Cristo. Em Zacarias diz que até os sinetes dos cavalos serão tocados pela glória de Cristo. Até as panelas de Jerusalém serão tocadas pela glória de Jesus. Ele vai
instalar o seu reino, o seu governo sobre a terra, quando ele pisar os montes das oliveiras, eles se abrirão, aleluia, rios de água viva correrão nesse lugar, o reino da paz chegará. Em Miqueias a Bíblia diz que as foices, e as espadas e as lanças vão se tornar em foices, em máquinas para o arado, para o cultivo, porque Jesus vai instalar o governo da paz. E aí, Jesus vai chamar a sua igreja, aleluia. E eu e você vamos ver todo joelho se dobrar, toda língua confessar que Jesus é o Senhor da glória. Eu vivo para ver esse dia, eu vivo para ver a glória de Deus sendo instalada sobre a terra. Essa é a minha esperança. Por isso eu caminho, não olhando para as coisas desse mundo, para as coisas temporais, mas eu olho para aquelas que são invisíveis. Olho para o céu, caminho olhando para a eternidade, porque creio nas promessas de Deus. Você vive para quê, meu irmão? Para construir um reino onde a traça e a ferrugem corrói? Você vive para quê? Para ter um carro melhor? Um apartamento maior? Comprar aquele computador? Viva para ver a glória de Deus sendo instalada nessa terra. E aí, meu irmão, você vai caminhar com brilho nos olhos, porque Jesus vai restaurar a sua vida e vai restaurar a vida de outros também. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu conheço Jesus que um dia se apresentou a mim, e hoje Ele está aqui nesse lugar, eu tenho certeza disso. Ele está passeando entre as cadeiras, e Ele está olhando para a sua vida. Ele está dizendo para você: filho, coloca a sua esperança nas minhas mãos. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não apagará o pavio que fumega. Talvez você se sinta assim. Você olha para áreas da sua vida, e o acusador está dizendo: ih, você é um pavio fumegante, não presta para nada. Já tentei mudar, eu não estou conseguindo, pastor. Tem pecados mal resolvidos na minha vida, tem culpas que eu carrego. Eu quero tanto ser restaurado por Jesus. Meu irmão, aquele que conserta vidas quebradas está aqui. Ele pode reacender de novo no teu coração a chama da esperança de Deus. Talvez você chegou aqui hoje e o Espírito Santo de Deus falou com você de forma muito clara. Deus falou para você: filho, eu quero ser o servo que leva as suas dores. Está pesada a situação que você está passando, está difícil. Vem até mim. Talvez é dentro de casa o problema, é com a esposa, é com os filhos. Está pesado demais. Eu quero te convidar essa noite a levar os teus fardos até Jesus. Talvez você chegou aqui com dúvidas sobre o que é certo e errado. Tem tantos questionamentos na sua alma. Jesus quer se revelar como mestre. Ele vai te mostrar os caminhos. E Ele fala sobre tudo, meu irmão. Talvez você está num tempo de decisões tão importantes da vida. Jesus é o mestre. Ele vai imprimir os valores dos céus. Ele vai te guiar. Jesus quer ser o líder que te inspira. Tem tanto na minha e na sua vida, tantas coisas que não parecem ainda com Jesus. Ele está dizendo: filho, filha, deixa eu guiar vocês. Deixa eu liderar vocês. Deixa eu ser modelo. Deixa eu ser padrão.
Talvez hoje Deus falou que para você tem que discipular alguém, você tem que cuidar de alguém, você tem que falar de Jesus para alguém. Você está parado, só vem na igreja, mas há tempo que você não dá frutos, tem algo errado. Talvez Jesus falou para você: eu sou o mensageiro da tua vitória. Por que você está derrotado? Está desistindo? Está com o coração pesado? Olha quem você é em mim, olha quem você é. Deus te trouxe aqui para renovar a tua esperança, fazer olhar para o reino dEle, para a glória dEle, e ser renovado pelo Senhor. Se hoje aqui você quer ter um encontro, um tempo na presença daquele que conserta vidas quebradas, e Deus mostrou áreas da sua vida que Ele quer te ajudar a tratar. Onde você está, meu irmão? Fica de pé no teu lugar, se apresenta aí. Jesus, eu estou aqui, eu estou de pé. Eu vim me apresentar para o Senhor. Pode ficar de pé, na presença de Cristo. Não tenha vergonha. Eu estou aqui, Jesus, sou eu. Eu estou me apresentando. Pode tocar minha vida. Eu quero ser ministrado. Onde você está? Vai ficando de pé no teu lugar. Jesus, eu quero. Eu quero pôr a minha esperança no Senhor. Eu quero, Jesus. Aonde você está? Fica de pé no teu lugar. Se Deus falou contigo, Jesus, me ajuda. Trata a minha vida. Cura meu coração, me renova. Onde você está? Vai ficando de pé, se apresenta. Não importa se você já é velho de igreja, faz muito tempo que você frequenta aqui, não importa. Se é pastor, se é líder, se Jesus falou contigo, fica de pé. Eu estou aqui, Deus. Esse papel o Senhor não está desenvolvendo plenamente na minha vida, e eu quero que tu sejas pleno. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Onde você está? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Tem mais gente aqui. Deus está chamando. Aleluia. Quero orar por você, irmão. Onde você está? Sai do teu lugar, vem aqui na frente, a gente vai orar junto. Pode vir, pode vir. Você vai experimentar aí um bálsamo de Deus sendo derramado na sua vida. Pode vir agora, em nome de Jesus. Se encontrar com Jesus é maravilhoso. Quando você sair daqui, venha para se encontrar com Ele. Ele está aqui na frente. Ele vai falar com você. Venha, Jesus, eu estou me apresentando. Eu quero sair renovado pelo Senhor hoje daqui. Venha, venha, se Jesus falou contigo, venha, vai descendo as escadas. A gente que Deus está chamando, vem. Quando você está descendo, eu preciso fazer mais um convite. Talvez você chegou aqui e Jesus não é Senhor da tua vida. Você não teve aquele encontro que eu tive com Ele, que eu falei no começo aqui do culto. Meu irmão, você está perdendo a melhor coisa da vida. Mudou minha história, eu sou apaixonado por Jesus. E eu queria que você tivesse esse encontro com Ele hoje. Se entregar a sua vida a Ele, Ele vai te guiar. E nessa vida a gente tem que tomar tantas decisões, mas como é gostoso poder pegar a nossa Bíblia e falar: Deus, o que eu faço agora? E aí Jesus vai falando, vai mostrando caminhos, que delícia. Se você não experimentou isso ainda na sua vida e hoje você quer conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você. Tem alguém hoje aqui que quer conhecer esse Jesus que eu falei? Onde você está? Levanta tua mão aí, bem alto. Tem alguém? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Levanta a mão aí, bem alto. Deus te abençoe, queridos. Glória a Deus. Mais alguém? Levanta a mão aí, onde você está? Quero orar por você. Mais alguém que hoje quer entregar a vida? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Deus te abençoe, querido. Mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém que quer entregar a vida a Jesus Cristo hoje? Erga a mão para o céu aí, bem alto.
lá no fundo, 2 mãos levantadas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, meu irmão. Glória a Deus. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus Cristo hoje? Erga a mão bem alto. Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém? Não espera não, Jesus está te chamando aonde? Deus te abençoe, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Esse casal abençoado. Deus abençoe vocês. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus Cristo hoje? Aleluia. Hoje é noite de salvação nesse lugar. Eu quero orar por todos vocês aqui. Quero orar primeiro por quem chegou, e depois nós vamos orar por quem aceitou a Jesus hoje, está aceitando a Jesus hoje. Quero pedir que alguns irmãos cheguem aqui, se der para chegar perto, abraçar essa galera, o povo todo que está aqui, põe a mão na cabeça. Se tem um conhecido, um irmão teu aí, desce, chega, abraça ele. Nós vamos orar aqui. A primeira oração é tua, querido. Você vai pedir a Deus que se revele a você. Você vai entregar o que está no teu coração. Deus, eu estou sentindo isso aqui que está pesado, isso aqui que eu não sei lidar, isso aqui que o Senhor me mostrou que está errado. Comece a falar para Jesus. Está aqui, Deus, estou te entregando. Aleluia. Aleluia. E agora nós vamos orar. Quero orar por você. Pai querido, está aqui esse povo de joelhos na tua presença. E eles vieram aqui para dizer que querem que Jesus conserte a vida deles, Pai. O Senhor mostrou e revelou coisas que o Senhor quer tratar hoje aqui nesse lugar. Eu quero pedir agora, Senhor Jesus, revela a tua face. Revela o teu querer, a tua vontade, Pai. Leva as dores, os fardos pesados dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo, Deus, existem culpas profundas no coração, marcas da vida que estão doendo e machucando. Quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, começa a tratar, Deus. Começa a tratar, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos meus irmãos. Que eles sintam um toque curador, restaurador de Jesus hoje aqui. Pai, aqueles que Deus está incomodando, falando, olha, eu preciso ser o líder que te inspira. Não só te mostrar o que é certo e errado, mas te conduzir na direção do meu propósito. Eu quero pedir da fé, Pai. Da fé, Deus, da certeza que eles não temam coisa alguma, pelo contrário, que eles caminhem na direção dos teus propósitos, que eles vejam o teu milagre. Que o Senhor se revele na vida desses irmãos, Pai, a cada dia, e que a gente possa experimentar aqui na nossa igreja um grande avivamento do Senhor, Pai. Um despertamento de oração, de busca de Deus, de discipulado, de gente investindo um na vida do outro, de crescimento mútuo, de confissão de pecados, de arrependimento. Faz isso, Pai, nas nossas vidas. Quero pedir também, Deus, nos ajuda a colocar a nossa esperança no Senhor. Eu quero pedir, Deus, vem com o teu Espírito agora. Aqueles que estão sobrecarregados, abatidos, angustiados, estressados, que eles possam agora experimentar o bálsamo do Senhor sendo derramado na vida deles. Que eles saiam daqui hoje renovados, cheios de Deus, cheios da tua presença, querendo buscar mais ao Senhor, motivados a olhar para Jesus a cada dia. Faz assim, Pai, nos abençoa, Deus, derrama da tua graça e do teu poder sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora você está perto de alguém, você vai orar com essa pessoa aí, abençoar a vida dela, pergunta o nome, ora por ela ora por você, e a gente vai orar pelos novos convertidos. Você que ergueu tua mão, se der para você ficar de pé aí, está aqui no meio, alguém vai orar com você. Se estiver aí no canto, ou dá um aceno para quem está do lado, só para a pessoa orar contigo. Eu quero que você faça uma oração comigo. Feche teus olhos aí e repete assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida a Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence ao Senhor. Que a paz de Deus, o amor, poder de Deus
e a sua presença sejam comigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, meu irmão. Você que está entregando a sua vida a Jesus. Depois procura alguém que está com o coletinho azul. A gente quer te dar um presente. Quer pegar teu nome, entrar em contato com você, amparar, cuidar da tua vida. Deus tem mais para você. Continua procurando, caminhando com Jesus. Deus abençoe a todos. Você pode se colocar em pé. Você pode se colocar em pé juntos. Nós encerramos esse culto adorando ao Senhor, dizendo assim: sempre confiarei. Ele me libertou do medo e firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, do Senhor direi: és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Veio eu do céu, se não a ti, e não há quem eu deseje além de ti. só você cantando. Tens feito a mim feliz, e eu direi de ti: és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, Tu és meu socorro. tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, torre forte. Tu és meu socorro. Tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, querido. Louvado seja o Senhor em todo o tempo.
Vai na graça do Senhor Jesus. Que as misericórdias do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a sua semana seja uma bênção. Deus abençoe.